Olá, turma! Eu sou o professor Lucas. Nessa aula nós vamos fazer exercícios sobre critérios de divisibilidade. Vamos começar com o primeiro exercício. Então, qual das alternativas a seguir contém apenas números divisíveis por 2? Então, lembrando que para ser divisível por 2, o número precisa ser par. Ou seja, o número tem que terminar em 0, 2, em 4, 6 ou em 8. Então, vamos ver dessas alternativas qual delas tem números que terminam nesses números aqui. Então, alternativa A, esse aqui termina em 0, esse termina em 5. Opa, já não pode ser a alternativa A, porque aqui é um número que termina em 5. Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos para a alternativa B. Termina em 2, termina em 4, em 6, em 8. Opa, essa aqui atende os nossos critérios. Aqui tem números, tem apenas números pares. Então, todos esses números são divisíveis por 2. Então, a resposta é a B. Na alternativa B, tem apenas números que são divisíveis por 2. A letra C não seria porque eu já tenho aqui o 37. 37 que é ímpar. Então, a resposta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Exercício 2. Então, o exercício 2 pergunta: qual é o menor valor que se pode atribuir a B para que o número 70B3 seja divisível por 3? Então, qual é o número que tem que ficar bem aqui no lugar do B? Qual é o algarismo que tem que ficar para que esse número seja divisível por 3? Então, vamos relembrar o critério de divisibilidade por 3. Para que um número seja divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. Então, vamos somar os algarismos. Primeiro passo para resolver. Somando tudo aqui, nós chegamos nesse resultado, 10 mais B. E essa soma tem que dar um número divisível por 3. A questão pergunta qual é o menor número que eu posso atribuir ao B para que isso aqui seja divisível por 3. Então, se for o número 1, dá 11. 11 não divide por 3, não dá uma divisão exata. Se for o número 2, dá 12. E 12 é divisível por 3. Então, o valor de B, o menor valor que pode se atribuir a B é 2, para que aquele número seja divisível por 3. Poderia ser outros números maiores do que 2, que tornariam o número divisível por 3. Só que a questão pede o menor número. Então, o menor número é o 2. Então, está aqui, menor número possível para B é 2. Continuando, exercício 3. Verifique se o número 1812 é divisível por 4. Lembrando que para que um número seja divisível por 4, ele tem que terminar em 00 ou os dois últimos algarismos têm que formar um número que seja divisível por 4. Então, vamos observar os dois últimos algarismos desse número. Nós temos aqui que os dois últimos algarismos formam o número 12. E o número 12 é divisível por 4. Portanto, o número 1812 é divisível por 4. Então, 1812 é divisível por 4, porque termina em 12, e 12 é divisível por 4. Próximo exercício, exercício 4. Qual das alternativas a seguir contém apenas números divisíveis por 5? Critério de divisibilidade por 5. Para que um número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então, se o número termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Então, nós temos que encontrar números que terminem em 0 ou em 5 nas alternativas. Então, vamos começar com a letra A. Opa, aqui termina em 0, beleza. Só que esse aqui termina em 1. 21 não é divisível por 5, então já elimina essa alternativa. Vamos aqui para a letra B. Termina em 2 aqui. O 12 não é divisível por 5. E o exercício quer apenas números
que sejam divisíveis por 5. Então, elimina B. Vamos ver a alternativa C. Aqui termina em 5, aqui termina em 0, aqui termina em 5, aqui termina em 0. Então, a alternativa C tem números, todos eles são divisíveis por 5. Então, a resposta é a letra C. A letra C contém apenas números que são divisíveis por 5. Exercício 5. Qual é o menor valor que você pode atribuir a D para que esse número seja divisível por 6? Para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o número tem que ser par e a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. Aí, esse número será divisível por 6. Então, essa letra D aqui, no lugar dela eu tenho que colocar um número e tornar esse número todo divisível por 6. Então, eu já sei que esse número tem que ser par para poder ser divisível por 2. E vamos somar os algarismos para a gente ter uma noção de qual número vai ser para que a soma dos algarismos seja divisível por 3. Porque aí nós conseguimos tornar esse número divisível por 6. Tá bom? Então, vamos lá. Então, 11 mais D. E qual vai ser o menor número que vai fazer esse número ser divisível por 6? Olha, se for o número 1, vai ficar 12. 12 será divisível por 3. Só que tem que ser par. Tem que terminar em 0, em 2, 4, 6 ou 8. 6 aqui. O número 1 tornaria esse número ímpar, né? O final seria terminado em 1. E aí o número não seria divisível por 2. Então, tenho que pensar aqui em um número desses aqui, para que somando com 11, dê divisível por 3 e seja par. Se eu somar com 2, se eu somar com 0, vai ficar 11, 11 não divide por 3. Se eu somar com 2, vai ficar 13 não divide, por 4 vai ficar 15. 15 divide por 3. Então, o menor número aqui, que eu posso atribuir a D, menor número que eu posso atribuir a D é o número 4. Então, o D é igual a 4, porque aí seria esse número aqui, ó, 4.254. Uma forma uma forma errada de pensar seria atribuindo 1 para o D, que eu até deixei escrito aqui. Vou até mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó. Se eu atribuir o valor 1, o número vai ser divisível por 3, mas não vai ser por 2. Porque se terminar em 1, não será divisível por 2. Se fosse terminado em 1, seria 4.251. Seria divisível por 3, porque a soma dos algarismos ia dar 12, mas não seria divisível por 2, porque termina em 1. E para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, o menor valor está aqui, ó. Esse aqui está errado, esse aqui está errado. O menor valor é 4. O menor valor que eu posso atribuir ao D. Para que esse número todo seja divisível por 6, é 4. Porque aí ele vai ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo e, consequentemente, por 6 também. Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 6. Verifique se o número 4.585 é divisível por 7. Gente, critério de divisibilidade por 7. Os primeiros algarismos menos o dobro do último algarismo tem que resultar em um número que seja divisível por 7. Então, vamos pegar esse número todo, a gente pega os primeiros algarismos e vamos subtrair o dobro do último, o dobro de 5. Então, pegamos aqui o número, olha só, os primeiros algarismos menos o dobro do último. Então, tá aqui, ó, o dobro do último. Então, 458 menos 10 dá 448.
eu ainda não sei se o 448 é divisível por 7. Então, eu repito o mesmo procedimento. Vou pegar os primeiros algarismos, tá aqui, ó, 44, menos o dobro do último, o dobro de 8. 44 menos 2 vezes 8 é 16, dá 28. E o 28 eu sei que é divisível por 7, porque 28 é 4 vezes 7. Então, o número todo, o 4.585, é divisível por 7. Legal? Exercício 7. Verifique se o número 12.072 é divisível por 8. Para ser divisível por 8, o número tem que terminar em 000, ou os 3 últimos algarismos têm que formar um número que é divisível por 8. Então, vamos observar os 3 últimos algarismos desse número. Então, tá aqui, ele termina em 072. 072 é divisível por 8? Nós temos que verificar se o 072 é divisível por 8. Se for, então 12.072 vai ser divisível por 8. Então, 72, eu sei que é 7, aliás, é 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72. Então, 72 divide por 8. Logo, o número 12.072 também é divisível por 8. Então, está aqui a resposta. Termina em 072 e 72 é divisível por 8. Portanto, o número 12.072 é divisível por 8. Próximo exercício. Exercício 8. Qual o menor valor que pode se atribuir a B para que esse número todo, então, ó, tem esse número aqui, e no lugar desse B eu tenho que colocar algum algarismo para que o número todo seja divisível por 9. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que resultar em um número que é divisível por 9. Então, vamos somar todos os algarismos. Somando tudo, eu encontro 10 mais B. E aí, qual vai ser o menor número que eu posso colocar aqui para que esse número seja divisível por 9? Então, é o número 8. 8 mais 10 dá 18. 18 é divisível por 9. Então, o valor de B é 8. O menor valor que eu posso atribuir é 8. E aí seria o número 7.083. Legal? Próximo exercício. Qual das alternativas a seguir contém apenas números divisíveis por 10? Muito fácil. Para um número ser divisível por 10, basta que ele termine em 0. Então, vamos ver dessas alternativas qual delas tem apenas números, porque o exercício pede aqui, ó, apenas números que terminem em 0. Então, vamos ver. Olha, aqui termina em 0, aqui também, aqui também, aqui também. Então, já temos a resposta, alternativa A. Por que que não seriam as outras duas? Porque, ó, aqui já tem o que termina em 5, nessa aqui tem esse que termina em 5 também, então a gente elimina as outras duas. Resposta alternativa A, então. Próximo exercício, exercício 10. E essa é uma questão que caiu na Olimpíada de Matemática de São Paulo. Fiz algumas modificações nela, por isso está aqui modificada. Então, subtraindo uma unidade do quadrado do número 17, o que que nós encontramos? Um número divisível por 5? Um número divisível por 7? Ou um número divisível por 8? Então, vamos testar, né? Ele fala aqui o quadrado do número 17 menos uma unidade. Então, vamos calcular. O quadrado do número 17 está aqui, menos uma unidade. Então, 17 ao quadrado é 17 vezes 17, menos 1. 17 menos 17 dá 289. 289 menos 1 dá 288. O número 288, vamos retornar aqui para as alternativas.
é um número divisível por 5? 288 é divisível por 5? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. E ele termina em 8. Então, já eliminamos a alternativa A. Vamos testar a alternativa B. Vamos testar se esse número é divisível por 7. Então, o que nós temos que fazer? Pegar os primeiros algarismos, olha só, pegar o 28 e subtrair o dobro do último, o dobro de 8 aqui, ó. 2 vezes 8 é 16, 28 menos 16 dá 12. 12 é divisível por 7? Já sei que não é. 12 não é divisível por 7. Então, aquele número também não vai ser divisível por 7. Olha só. 288 não é divisível por 7. Vamos testar a última alternativa. Vamos testar se ele é divisível por 8. Então, vamos testar. Lembra que para ser divisível por 8, tem que terminar em 0, 0, 0, ou os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8, ou, se eu conseguir dividir o número por 2 3 vezes, vai ser divisível por 8. Então, vamos tentar dividir por 2. Se a gente conseguir fazer isso 3 vezes, o número será divisível por 8. Então, primeira tentativa deu certo. 288 por 2, 144. 144 eu sei que é par, então eu já sei que a segunda tentativa também vai dar certo. 144 por 2, 72. Opa, 72 é par também. Então eu já sei que a terceira tentativa também vai dar certo. Então nós conseguimos dividir 288 por 2 aqui, ó, 3 vezes. Portanto, esse é um número que é divisível por 8, porque eu consegui dividir por 2 3 vezes. Então 288 é divisível por 8. Então qual é a resposta certa? Vamos voltar lá na questão. Então, ó, nós já tínhamos eliminado a 7. A resposta certa é a letra C. O 288 é um número divisível por 8. Então, continuando. Agora, pessoal, eu tenho um desafio para vocês. Vamos ler o desafio, então. Organize os algarismos de 0 a 9, de tal maneira que o número formado pelo primeiro algarismo seja divisível por 1, o número formado pelos 2 primeiros algarismos seja divisível por 2, o número formado pelos 3 primeiros algarismos seja divisível por 3, e assim por diante, até que o número formado pelos 9 primeiros algarismos seja divisível por 9, e o número formado por todos os 10 algarismos seja divisível por 10. E aí, qual será esse número que atende a esses critérios? Tentem resolver e mandem por esse número, viu? E eu aguardo a solução de vocês. Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.